parceiros do Ministério Joyce Meyer. Talvez as pessoas de quem você está tentando cobrar pelas velhas feridas que você tem, que você nunca entregou a Deus, talvez o fato seja que eles não podem te satisfazer, não importa o que tente obrigá-los a fazer, nunca será o bastante para restituí-lo, mas Deus diz que se você confiar nele, que pela sua vergonha passada, ele lhe dará uma dupla recompensa, um prêmio duplo. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Você conhece a escritura que lemos? Se você quer ser meu discípulo, você tem que esquecer de si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Se quiser a vida do alto, tem que desistir da vida baixa. E viver abaixo é viver de forma egoísta e egocêntrica. E a vida do alto é viver para ofertar e fazer os outros felizes. E sabe, eu realmente acredito que honestamente, eu acredito que isso é algo que muitos aqui jamais pensaram a respeito disso. Você não entendia que o egoísmo é pecado? Assim como muitos não entendem que a ganância é pecado. E a ganância é uma coisa terrível, ela se apodera de você tão facilmente. E a melhor maneira de combater a ganância é sendo um ofertante agressivo. Eu disse sendo ofertante agressivo. Amém? Nós nunca perdemos ofertando, nunca. Tem uma bela escritura em João 12, 24. Todo mundo deveria conhecer isso. Asseguro-vos com toda a solenidade, eu vos digo, que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, então ele permanece apenas um grão. Ele nunca se tornará algo mais, mas viverá sozinho. Mas se ele morrer, ele produzirá muitos outros e produzirá uma rica colheita. Se Jesus não tivesse morrido, não estaríamos aqui hoje. Você entende isso? Então, as sementes têm que ser plantadas, elas têm que morrer para o que elas são, para se tornarem mais do que são. Aqui está uma semente de pêssego. Sabia que há um milagre aqui dentro? Há um pessegueiro aqui. O embrião de uma semente de pêssego. Mas vamos fingir que essa semente tem sentimentos. Agora, ela tem que ser enterrada para que então esse milagre aconteça. E assim, ela tem que ser posta no chão frio, escuro, úmido, um chão sujo. E ficar lá por um bom período de tempo sem saber quando algo vai acontecer ou se vai acontecer algo, sabe? E veja, quando você toma a decisão de morrer para si mesmo, você pode ter que passar muito tempo servindo e fazendo coisas pelos outros antes de ter uma colheita, mas você verá uma colheita. Eu disse, você verá uma colheita. Agora, eu não sou botânica nem nada, mas eu estudei isso um pouquinho e eu sei que quando esta semente vai para o solo, ou qualquer semente, ela fica lá por um período de tempo no calor, na terra, no escuro, e então a casca externa, finalmente, ela começa a se abrir e então, eventualmente, pequenas raízes vão começar a sair do fundo da semente e tomar conta da terra e se enraizar e se firmar. Então, um pouco mais de tempo se passa e algo começa a sair do topo do solo que você pode ver. E, eventualmente, se for cuidado, isso se tornará um pessegueiro inteiro. Então, você tem uma semente de pêssego. E se ela ficar parada, isso é tudo que ela será, sabia? Mas se ela morrer, ela produzirá muitos outros.
Jesus morreu para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele morreu e ressuscitou dos mortos para que ele pudesse ser o primeiro dos que seriam muitos. Mas se ele não tivesse morrido, ele ainda estaria aqui, sozinho. Oh, eu me sinto tão bem. Agora vou te contar 12 maneiras bíblicas que você terá que aprender para negar a si mesmo. Eu só tenho 31 minutos para isso. Então eu posso ser como a Cris? Daqui a 15 minutos vou falar do número 2. A primeira coisa é, temos que desistir do direito de nos vingar. Romanos 12. Amados, nunca vinguem, mas deixem o caminho aberto para a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu mesmo retribuirei, diz o Senhor. Veja só, depois de ser abusada por tantos anos, eu sentia que eu merecia algo, como se me devessem alguma coisa. Mas o interessante é que eu ficava tentando cobrar isso de pessoas que nunca poderiam me pagar. Porque eu tinha sido tão ferida por homens, eu ficava tentando cobrar do Dave. Mas ele não tinha nada a ver com o que me feriu. Ele estava tentando me amar. E finalmente eu entendi que eu tinha que entregar tudo isso a Deus. Eu li essa história em Mateus 18, onde um homem devia um certo dinheiro ao seu patrão, acho que seria hoje uns 10 milhões em dinheiro, algo assim. Então o seu senhor veio cobrá-lo e ele disse que não podia pagar. Talvez as pessoas de quem você está tentando cobrar pelas velhas feridas que você tem, que você nunca entregou a Deus, talvez o fato seja que eles não podem te satisfazer, não importa o que tente obrigá-los a fazer, nunca será o bastante para restituí-lo, mas Deus diz que se você confiar nele, que pela sua vergonha passada, ele lhe dará uma dupla recompensa, uma dupla honra. E eu posso dizer sim, amém para isso, porque, minha vida é tão maravilhosa. E não é porque nunca tenho problemas, eu tenho problemas como todo mundo tem. E às vezes, honestamente, o diabo persegue pessoas como eu mais do que as pessoas comuns, porque eu serei testado em tudo que eu prego. Não é isso, Cris? Ele não podia me pagar, mas Deus pode te restituir. E é tão doce quando Deus te restitui. Eu me lembro de quando Deus me chamou para o ministério, meus supostos amigos me dizendo, bem sabe, nós estávamos conversando, você não ama esse, nós estávamos conversando? E nós não, você diz que terá, Deus me disse que eu teria um dos maiores ministérios administrados por uma mulher no mundo. Bem, você sabe o que é isso. Isso, sou um pouco pomposo, eu acho, mas Deus pôs isso no meu coração e não percebi que isso soava orgulhosamente, eu só acreditei no que Deus disse e aqui estamos nós hoje. Mas meus amigos me disseram, não achamos que você tem a personalidade certa. Isso meio que era verdade. Mas veja, Deus pegou minhas arestas e as aparou, e Ele pegou meu coração duro e o suavizou, e eu posso dizer, eu faço o que estou fazendo agora aos 81 anos e meio de idade por 2 motivos, porque eu amo a Deus e amo vocês. Sabe, realmente de verdade, eu amo as pessoas para quem eu ensino. E eu posso até não saber o seu nome, talvez nunca tenhamos uma conversa aqui,
Mas eu fico tão feliz quando você me diz que a palavra transformou você, que sua vida mudou por causa da palavra de Deus. O que mais alguém iria querer fazer? Com certeza eu tenho o melhor emprego do planeta. Eu trabalho para Deus. Mas veja, aqui está o que estou tentando mostrar a você. Você também pode trabalhar para Deus. É isso que estou pedindo que você faça. Você pode mudar sua mente neste fim de semana. É apenas se entregar, sabe? Entregue-se a Deus e apenas diga: pode fazer o que quiser comigo, mas eu vou trabalhar para você. O que quer que queira me dar, pode me dar. Se você não quiser me dar nada, não precisa me dar nada, mas eu sou seu, você me conquistou para o resto da vida. Basta que me mostre o que quer que eu faça, não importa quão pequeno ou grande seja, com o melhor da minha capacidade. Se você me der a graça, eu farei. Não passe a sua vida tentando conseguir tudo que você quer para si próprio. Busque a Deus e Ele te concederá os desejos do seu coração. Isso vai tornar sua vida muito melhor. A segunda coisa que temos que abrir mão é do direito de ter uma boa reputação. Sim, Sabe, quando Deus me chamou para o ministério, eu estava muito animada, eu pensei, isso vai ser tão maravilhoso, tão bom, sabe? E eu perdi quase todos os meus amigos. Fui condenada ao abandono pela família, porque nós deixamos a religião da família. Os mais velhos nos chamaram diante deles e fomos convidados a calar a boca ou sair da igreja. Eu nunca fui muito boa de calar a boca, então... Sabe, Deus tocou minha vida e eu não conseguia ficar calada sobre isso. As pessoas dizem, bem, a religião é uma coisa privada. Bem, sinto muito, mas se você realmente está apaixonado por Jesus, animado com Ele, você tem dificuldades em manter a boca fechada a respeito disso. Então nós tivemos que sair da nossa igreja, nossa vida mudou drasticamente. Nós perdemos nossa vida social. E então eu passei por vários testes nesta área. Uma vez, muitos anos atrás, recebemos uma pessoa da mídia. Ela disse que queria nos entrevistar sobre todas as nossas missões e fazer uma grande matéria no jornal sobre isso. Na verdade, eles mentiram e nos deixamos entrar em nosso escritório e eles contaram tantas mentiras sobre nós. E na primeira página do jornal, eles foram a uma de nossas conferências e tiraram fotos. E na primeira página do jornal, eles colocaram um rosto feio de um pregador, tipo assim, ó. E junto com a foto estavam os diáconos carregando os pratos de ofertas. E por 13 longos dias, eu estive nas primeiras páginas, se não na primeira página do jornal da nossa cidade. Eles até chegaram a jogar jornais de graça nas varandas das pessoas. Jornais de graça. Nunca me esquecerei da manhã em que entrei no Starbucks e lá estava uma pilha de papéis e eu estava na primeira página assim. Quando deixei meu emprego na igreja em que trabalhava, muitas pessoas não queriam que eu saísse e pensaram que eu estava fazendo a coisa errada e me julgaram e me criticaram. E quer saber? Isso doeu.
Mas minha reputação está muito bem agora. Talvez não com todo mundo, mas eu tenho vocês. Amém? Eu perdi todos os meus amigos, eu não tinha ninguém que eu pudesse convidar para almoçar, mas aposto que todos vocês almoçariam comigo agora. Talvez, apenas talvez, sabe? Vocês estão me entendendo? Sim, você pode ter que desistir de alguma coisa que vai doer por um tempo, mas depois você vai dizer, que dor boa. Como Deus já me restituiu, gente. Amém? Eu passei por situações onde eu não fui tratada corretamente e foi muito difícil. E eu não entendia por que Deus não lidava com as outras pessoas. Mas, cara, eu aprendi como tratar as pessoas. Aprendi que quando as pessoas trabalham para você, você tem que apreciá-los, você tem que agradecê-los e precisa pagá-los muito bem. E nós não damos uma de, bem sabe, não podemos pagar muito porque somos um ministério. Se alguém deve ser capaz de pagar bem ao seu pessoal, deve ser um ministério. Porque todo mundo tem ideia de que se você está no ministério tem que ser pobre e falido. Eu não sei por que as pessoas ficam tão bravas se um pregador tem coisas boas. E se a coisa mais boba é algo que o diabo coloca na cabeça das pessoas, bem, eles estão usando o seu dinheiro para ter essa vida boa. E você nem sabe o que você está falando. Eu oferto mais para o meu ministério do que eu recebo. E você diz, como você faz isso? Porque eu recebo royalties dos meus livros que estão esgotados no mercado. E, portanto, eu posso ofertar mais para o meu ministério do que o meu salário. Então, veja, você não sabe. Não estamos pagando para você dirigir aquele carro chique, nem para trocar de roupa a cada 10 minutos. Bem, você está certo, você não está pagando por isso. Amém? Sabe, eu sou a única pessoa que veio aqui neste fim de semana, exceto por nossos lindos e maravilhosos voluntários que não foram pagos para estar aqui. As pessoas do louvor foram pagas, a banda foi paga, este local foi pago, nossos funcionários foram também. Eu não fui paga, mas eu não trabalho para você, eu trabalho para Deus e Ele vai me pagar. E francamente, eu prefiro ver o que Ele pode fazer por mim do que o que você pode fazer por mim. Amém? Paulo disse, se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, em Gálatas 1:10, se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de alguém te julgar, criticar ou dizer coisas sobre você que não são verdade. É o diabo fazendo isso. E as pessoas não sabem, elas julgam coisas sobre as quais não sabem nada. Só porque você leu nas redes sociais não significa que seja verdade. Amém? E o amor, ele sempre acredita no melhor de cada pessoa. Sempre acredita no melhor de cada pessoa. E o próprio Jesus disse no seu Sermão da Montanha, bem-aventurados são vocês, quando lhes perseguirem e disserem todo tipo de mal sobre vocês por minha causa? Uau! Você tem que desistir do direito de gastar o seu dinheiro como quiser. O dinheiro é meu? Não, não é. Na verdade, nenhum de nós tem nada, exceto aquilo que Deus nos dá. E, caso não tenha lido, nós não somos proprietários.
mas somos mordomos. Isso não foi tão legal. Sabe, se você ficar tentando agradar as pessoas, você experimentará rejeição, porque assim que você não fizer o que querem que você faça, eles vão te rejeitar e não vão querer mais nada com você. Mas Jesus disse: se eles rejeitam você, eles estão rejeitando a mim. Desistir do direito de odiar nossos inimigos. Veja o que Deus diz para fazer com seus inimigos. Lucas 6, 27 e 28. Mas agora eu digo a vocês que me ouvem, que prestem atenção e pratiquem isso. Amem seus inimigos. E trate-os bem. Faça-lhes o bem. Hajam nobremente para com aqueles que os odeiam, que os detestam e os perseguem com ódio. Invoquem bênçãos sobre eles. Orem por sua felicidade. Mas Deus, honestamente, eu não quero que eles sejam felizes. Bem, ore por eles de qualquer forma, por obediência a Deus. Ore para que sejam abençoados. Você acha que só porque você ora para que sejam abençoados, Deus vai lhes dar um carro e uma casa nova? E $1 milhão? Ele pode lhes dar alguma verdade? Desistirmos do direito de sermos servidos e servirmos em vez disso. Em Marcos 10, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: aqueles que são reconhecidos como governantes e devem governar os gentios têm o senhorio sobre eles, governando com poder absoluto, mantendo-os em sujeição, e seus grandes homens exercem autoridade e domínio sobre eles. Ele disse que no mundo, as pessoas que estão em posição de autoridade usam sua autoridade para tentar controlar os outros. Mas ele disse que não deve ser assim entre vocês, mas aquele que quiser ser o primeiro, esse deve ser o que serve. Agora, alguns de vocês talvez sejam talentosos nessa área. Você tem dom de ajudar. Você ama limpar a bagunça das pessoas, ama, sabe, fazer coisas para as pessoas. Bem, eu gosto de ajuda também, amo ser ajudada. Agora, eu só estou dizendo a verdade, não é um dom natural para mim. Eu tenho que fazer isso de propósito. Mas vejo que não é natural para você, você pode optar por fazer de propósito. Se alguém aqui embaixo na primeira fila derramasse um copo d'água no chão, eu não correria para limpar, eu pediria para outra pessoa limpar. Você tem que saber quais são os seus dons e quais não são, sabe? Mas eu escolhi, eu vou fazer um café para você. Joyce, Joyce, não precisa fazer meu café? Sim, preciso. Eu propositalmente tento fazer coisas assim, só para evitar que eu fique com meu ego inflado e pense, eu sou a chefe, eu não tenho que fazer isso. Se você tem algum tipo de autoridade e tem alguém que seria considerado debaixo da sua autoridade, deve-se certificar de tratá-los com a mais absoluta excelência. Amém? Eu amo este aqui. Se você vai morrer para si mesmo, tem que desistir do direito de entender o plano de Deus antes de obedecê-lo.